Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar do pretérito imperfeito em espanhol. O pretérito imperfeito em espanhol, ele serve para nos apresentar ações longas, ou seja, ações que já foram terminadas no passado, que não têm mais relação com o presente. Ações iniciadas em um passado e que já também terminaram, ok? Então, a gente tem aqui a apresentação de todos os pronomes, né, pessoais. Inicialmente, os pronomes pessoais no caso do singular, o yo, tu, usted, él e ela, e os pronomes pessoais no plural, que é nosotros, nosotras, vosotros e vosotras, ellos, ellas e ustedes. Aí a gente tem aqui os verbos terminados em ar, no caso o verbo cantar. Como que vai ficar essa transição? Por exemplo, o verbo yo para o verbo cantar na relação do pretérito imperfeito vai ficar yo cantaba. Para tu, cantabas. Para ele, ela e usted, né? Cantaba. Nosotros e nosotras cantábamos. Vosotros e vosotras cantabais. E ellos, ellas ou usted cantaban, ok? Este é o verbo cantar com terminação a R, beleza? Os verbos com terminação ER, como é o caso do verbo beber, eu bebia, tu bebias, usted, ele ou ela bebia, nosotros e nosotras bebíamos, vosotros e vosotras bebíais, e ellos, ellas ou usted bebiam, ok? Vocês estão vendo que existe uma certa diferença entre os verbos terminados em AR para a conjugação dos verbos verbos terminados em ER, beleza? Vamos agora para os verbos com terminação IR. O verbo vivir, por exemplo, né? Que é o mesmo que viver. Lembrando que o verbo cantar é cantar em português, o verbo beber é o mesmo que beber em português e o verbo vivir é o mesmo que viver, ok? Então, eu vivi, tu vivias, usted, ele ou ela vivia, nosotros e nosotras vivíamos, ellos, ellas e usted viviam, ok? Então, vocês verem, para vocês observarem, a terminação dos verbos em ER e em IR é a mesma, ok? Então, bebia, vivia, bebias, vivias, bebia, vivia, bebíamos, vivíamos, bebias, vivias, viviam, bebiam, ok? Viviam de cá, bebiam de cá. Mas ambos têm a terminação R e IR, beleza? Então, essa é a conjugação dos verbos no pretérito imperfeito em espanhol, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem alguns exemplos, ó, de conjugação. Yo cantaba bien, para o verbo cantar. Tu vendias batatas, verbo vender. Usted vivia em Brasil, que é o verbo vivir. Bom, tanto o cantar, o vender e o viver, nesse caso, para eu, para tu ou para usted, lembrando que usted é a forma que a gente chama de cortesia, né? Ou até mesmo uma forma mais formal do verbo, para a conjugação do verbo no caso. Quando a gente pega aí qualquer verbo para conjugar na forma de segunda pessoa, que seria o tu, mas ele acaba se encaixando ali no terceiro, certo? O usted, pessoal, é como se ele fosse a forma formal do tu. No entanto, ele é enquadrado como terceira pessoa e não como segunda, como o tu é. É isso que eu quero que fique claro para vocês, certo? Aí a gente tem aqui alguns exemplos até que o livro nos traz. O verbo ir, por exemplo. Aí eu conjuguei ele aqui para que vocês vissem. Yo iba, tu ibas, él, ela iba, nosotros ou nosotras íbamos, vosotros, vosotras ibais, ellos,
ellas e usted iban, ok? Esse é o verbo ir, certo? Aqui eu conjuguei um outro que o livro também traz como exemplo, que é o verbo ser. O verbo ser, ele vai mudar um pouco, porque o ser no passado, ele não é algo que é algo que era. Então, eu era, tu eras, ele e ela era, nosotros e nosotras éramos, vosotros e vosotras erais, ellos e ellas eram. Eu trouxe o verbo soler. O verbo soler é o mesmo que costumar. Então, o exercício do livro, ele traz um exemplo que nos apresenta essa relação do verbo soler, que é algo que costumava acontecer. Se vocês observarem no terceiro quadradinho da página 35, nós temos aqui alguns exemplos, né, de utilização desses verbos, beleza? Então, vai ficar muito tranquilo para que vocês acompanhem. É porque é muito difícil explicar sem quadro, então acaba que eu acho que essa forma fica um pouco mais fácil para que vocês entendam. Aí na página 35, a gente tem a segunda frase que vai dizer o seguinte, a segunda frase do quadradinho número 3. En essa época, solía festejar em casa de sus amigas. O que isso quer dizer? Costumava festejar na casa de seus amigos, né, naquela época. Então, o verbo soler é o verbo costumar, beleza? Algo que costumava acontecer no passado. Então, yo solia, eu, no caso aí, esse yo solia vai ter a mesmo significado no português do verbo costumar, então é tipo eu costumava, ok? Tu solias, ele e ela solia, nosotros e nosotras solíamos, vosotros e vosotras solíais, ellos, ellas, né, e ustedes soliam, beleza? Ou seja, ambos, verbo costumar, verbo soler, beleza? Eu tenho aqui também outro exemplo, que é um exemplo que o livro traz, que é o verbo saborear, certo? Então, a gente tem em io, saboreé, tu saboreaste, saboreaste, ok? Não tem plural aqui não. Él, ela saboreó, nosotros y nosotras saboreamos, vosotros o vosotras saboreasteis, ellos, ellas e usted saborearam, beleza? Então, esses são os exemplos que o livro traz. Eu vou deixar para vocês as fotinhas e peço para que vocês anotem tanto essa, quanto esta, e vocês possam fazer anotações para que fique mais fácil de vocês compreenderem. Afinal de contas, não é nenhum problema vocês consultarem a tabela, haja vista que é uma conjugação um pouco complicadinha de decorar e de aprender a forma certinha. Então, vocês tendo a prática já de desenhar essas tabelas, vocês já costumam ter um aprendizado, obviamente, mas não tem nenhum problema vocês consultarem para poder responder os exercícios, beleza? Vamos para o próximo vídeo.